Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix. Quero agradecer a Deus aqui pela vida da nossa missionária, né? Parabenizá-lo pelo seu aniversário, que Deus lhe abençoe e dê muitos anos de vida, muita saúde e que o Senhor Jesus venha conceder todos os desejos do seu coração, tá bom, minha amada missionária Eva Félix? Quero deixar aqui uma palavra para o meu e para o seu coração nesta manhã. Quero agradecer a Deus, né, já pela rica oportunidade do programa Acordando com Deus. E quero dar continuidade aqui na palavra da cruz, né? Eu falei na outra mensagem, falei que o Senhor falou, né? Cada um deve levar a sua cruz, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, né? Siga-me, disse o Senhor Jesus, né? E, como eu disse, naquele momento ali, ninguém carregou a cruz de Jesus. Mas já indo mais para frente, em Marcos, capítulo 15, no versículo 21, trata-se da crucificação, né? A crucificação de Jesus, né? Então, na crucificação de Jesus, alguém levou a cruz do Senhor, alguém levou a cruz do Mestre, alguém ajudou o Senhor a levar a sua cruz, né? Mas, irmã Verônica, a senhora falou que ninguém levou a cruz do Senhor. Naquele momento, não. Como eu disse, naquele momento ali, ninguém levou a cruz dele, né? Mas, a seguir mais para frente, quando ele foi crucificado, né? Fala aqui da crucificação. Eu vou ler aqui um pouquinho, né? Para que nós, né? Eu e você entendam melhor, né? Porque quando nós abrimos esta palavra aqui, ela vem para cá, para poder ir para lá, amém? Primeiro ela vem para quem está falando, né? E depois vai para quem está ouvindo, né? Os ouvintes do programa Acordando com Deus, né? Da nossa querida e amada missionária Eva Félix. Bom, então diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, né? Que por ali passava vindo do campo, e que levasse a cruz, né? E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduzido por lugar de caveira, né? Então, ali pegaram aquele homem, né, que vinha do campo e fizeram ele levar a cruz do Senhor, a cruz do Mestre, porque o Mestre ele já não estava mais, né, suportando levar a cruz, né, como eu falei anteriormente na outra mensagem, porque ali naquela cruz estava todo o pecado, não só o meu pecado, mas de toda a humanidade, estava ali naquela cruz, né? Estava ali toda a maldade, toda a ruindade, né? Todo o desprezo, né? Todo orgulho, toda a soberba, tudo estava ali naquela cruz. Então ela estava muito pesada, né? Então o Senhor teve um certo meio que ele não conseguiu mais, né, levar aquela cruz. Então levaram isso, né,
Cirineu, né? Cirineu que vinha, né, do campo, diz aqui a palavra do Senhor Jesus. E com certeza os soldados, né, obrigaram ele a levar, né, a cruz do Senhor Jesus, né, até chegar ao ponto de levantar, né, no lugar do Gólgota, no lugar de caveira, né. Então, por que que o Senhor levou essa cruz? Para nos dar a esperança da salvação. Não é nem a esperança, além da esperança, é para nos dar a salvação mesmo, a salvação, né? É para nos dar a salvação, né? Mas a salvação não é para todos. Mas, irmã Verônica, por que que não é para todos? Porque nem todos querem seguir Jesus. Nem todos querem seguir Jesus. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus rejeitaram, né? Então, nem todos querem seguir Jesus, né? Nem todos querem a renúncia, querem fazer renúncia para seguir o Mestre, né? Porque tem que ter renúncia, né, para seguir o Mestre. Então, aqui, levar a cruz do Senhor, levar a cruz do Mestre, né? Porque a cruz estava muito pesada. Ah, mas a minha cruz está tão pesada, tá? Não. Não está tão pesada como foi a do Senhor Jesus, né? Ali foi uma cruz muito pesada, né? E quando ele estava ali naquela cruz, né? Pela mim e pela sua salvação. E sempre ele dizia para os apóstolos que ele ia, mas ele voltaria, né? E quando chegou ao terceiro dia, ele ressuscitou, né? E quando foi, né? Ali está aqui no versículo, cadê Verônica? Quando as mulheres foram, né, levar os incensos para ungí-la, né? Aqui eu marquei aqui, mas não sei mais. Aqui, ó. No capítulo 16, amém? Quando você for ler na sua Bíblia, leia a Bíblia. É bom a gente estar interagindo na palavra do Senhor, né? E é alimento para o nosso espírito. O nosso espírito fica forte quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, né? Nós estamos alimentando o nosso espírito, amém? Então diz assim, e passando o sábado, Maria e Madalena e Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aroma para ir ungí-lo, né? Comprar aroma, né? Não foi incenso, né? Foi aromas, né? Para ungir o mestre. E quando chegaram lá, a pedra já estava removida, né? O mestre já não estava mais lá, né? Então elas ficaram procurando, né? E falando e chorando, e o mestre apareceu para elas, né? E disse: "O que procuras, Maria, né? Eis-me aqui", né? E vai e diz para o discípulo, né, que eu ressuscitei, que eu estou vivo, né? Então ela foi levar as boas novas, né, que o Senhor tinha ressuscitado, né? E os discípulos permaneceram lá no lugar onde ele mandou, né, permanecer. Então lá ele foi visitar os discípulos, né? Ele entrou aonde não tinha porta, ele não abriu porta para entrar, né? E ele chegou no meio dos discípulos e disse: "A paz seja convosco", né? Então os discípulos, né, já viram que era o mestre, né? Só teve um teimoso, né, que não acreditou, né, que foi Tomé. Sempre tem aqueles que desacreditam, né? Desacredita da salvação, desacredita da palavra do Senhor. Sempre tem, né? Mas nós acreditamos. Nós acreditamos que o mestre, ele fez todo esse sacrifício pela nossa salvação. Então, como eu disse, nós não podemos tirar a nossa cruz, porque nós vamos trocar ela por uma coroa de ouro, né, que é a nossa salvação. Então, dando aqui continuidade, né, na cruz, né, porque eu falei que ali ninguém carregou a cruz do mestre, né, mas naquele momento não, mas chegou um certo momento sim, que foi necessário, porque ele não resistiu, né, carregar a cruz sozinho. Amém.
Então, eu deixo essa palavra, né, da cruz, né, que nós não largue a nossa cruz, de maneira nenhuma. Nós não larga a nossa cruz, porque se nós largar a nossa cruz, nós vamos perder a nossa salvação, né? Então, vamos nos manter carregando a nossa cruz, né, levando ela para nós trocarmos pela nossa salvação. Amém. E que Deus abençoe sua família, Deus abençoe minha família, e que o Senhor Jesus dê um dia abençoado a cada um de nós, né? Que o Papai do Céu venha trazer cura, saúde para a sua família, para a minha família, né? Deixe uma palavra profética para você que está enfermo, você que está sentindo uma dor, né? Eu libero uma palavra profética, né? Seja curada em nome de Jesus. Seja curada em nome de Jesus, amém. E que Deus os abençoe e tenha um bom dia. Que Deus dê um dia super abençoado para você, para sua família, para minha família, amém. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa Acordando com Deus, amém. Que Deus os abençoe.